Galera, parece que deu ruim para o Flamengo, né? O Flamengo aí fez uma consulta à Conmebol para usar o Maracanã, né, às vésperas do jogo entre Fluminense e Boca Juniors e foi rejeitado pela Conmebol. Vamos ler aqui, junto com o Globo Esporte, o que foi dito, né, na matéria em relação a isso tudo. Se você não está entendendo muito bem o que aconteceu, o Flamengo está tentando, né, tentou, no caso, jogar o jogo contra o Bragantino no Maracanã, né, e a Conmebol não aceitou esse pedido. Mas antes disso, eu peço que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui para o máximo de seguidores que você conseguir. Deixe seu like aí, se inscreve, ativa o sininho para você não perder as notificações dos próximos vídeos. Siga a gente nas redes sociais, vai ajudar bastante. E também assista o nosso último vídeo falando sobre esse assunto, né, segundo aí o Vene Casagrande, tá? Vou deixar o vídeo aqui no card para você poder assistir lá, é bem curtinho, para você entender o que está acontecendo. Mas vamos ler aqui o que foi dito, né, pelo Globo Esporte sobre esse assunto todo. O Flamengo consulta a Conmebol, que rejeita o último jogo às vésperas da final da Libertadores. Gestor do estádio por sessão temporária até o dia 23 de outubro, Rubro-Negro vai fazer clássico com o Vasco no dia 22 e passa a administração para a organização da final entre Fluminense e Boca Juniors. Então, aquele termo de posse, né, que é da dupla Fla-Flu, lá no Maracanã, vai até o dia 22. Então, vai até o dia 23, no caso. Então, a partir do dia 24, não tem, né, ninguém cuidando do Maracanã. Nesse caso específico, vai ter a Conmebol, mas não vai ter o Flamengo nem o Fluminense, até que seja renovado esse termo de posse de uso, né? Palco da final da Libertadores de 2023, entre Fluminense e Boca Juniors, o Maracanã recebe o último jogo antes da partida decisiva da competição continental, no dia 22, no clássico entre Flamengo e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Nos últimos dias, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, manifestou ao jornalista Guilherme Silva, da coluna do Fla, que o time jogaria no Maracanã contra o Bragantino. Então ele estava afirmando, né, que teria esse desejo aí de jogar contra o Bragantino. Era o desejo do rubro-negro administrador do estádio até o dia 23 de outubro, por meio do termo de permissão de uso, em modalidade de concessão provisória que tende a ser renovada novamente. Inicialmente, a Conmebol queria pelo menos 20 dias de resguardo do gramado do Maracanã, mas cedeu para o Flamengo fazer o clássico com o Vasco e ter o estádio apenas 13 dias antes. Então, a Conmebol ainda foi bonzinha com o Flamengo, né? Período inferior, por exemplo, na final de 2020, entre Palmeiras e Santos, quando o estádio ficou sem jogos por 20 dias. Mas a Confederação Sul-Americana não abre mão dos 13 dias acordados, inclusive com a anuência do governo do estado do Rio de Janeiro, dono do equipamento público. O atual termo de permissão de uso a Flamengo e Fluminense deve ser renovado outra vez. Os dois clubes administram o estádio sem concorrência pública desde abril de 2019. O GE procurou o governo, que enviou a seguinte nota para a reportagem, abre aspas: a realização da final da Libertadores no Maracanã vem sendo acompanhada pelo governo do estado e discutida entre Conmebol, CBF e os administradores do Maracanã. O governo não tem a informação de que haverá outro jogo nesse período próximo à final. Fecha aspas. A Conmebol prepara intervenções diversas no Maracanã para a grande decisão de 4 de novembro, o que inclui, além do gramado, envelopamento do estádio, testes diversos de tecnologia e segurança e até mesmo para a festa de encerramento da competição. A gente sabe que na final da Conmebol, na final da Libertadores, tem aí, né, cantores no início do jogo, né, tem todo aquele espetáculo, né, que envolve a final da Libertadores. E saiu a notícia de que o Landim bate o pé para o Flamengo jogar contra o Bragantino no Maracanã. Abre aspas, não abro mão, né? Então, ele está aí ainda tentando colocar o jogo entre Flamengo e Bragantino no Maracanã, mas acho que vai ser bem difícil, tá? E aqui nos comentários da publicação do Globo Esporte, né, do GE, você vê muitos torcedores do Flamengo, inclusive, reclamando dessa postura do Flamengo, né? Nem os próprios torcedores do Flamengo concordam com essa decisão na intenção de prejudicar o Fluminense, prejudicar a Conmebol, prejudicar até o Boca Juniors também, né? Que é um clube que os torcedores do Flamengo vão torcer, porque, de certa forma, se o Flamengo jogar contra o Bragantino,
vai prejudicar o Maracanã, vai prejudicar o gramado do Maracanã. Então, vai, de certa forma, vai deixar o espetáculo, né, a final menos. Vai deixar o espetáculo, a final, mais ruim, né, em questão de jogo, né? Você pode ter ali lesões, você pode ter ali um jogo menos jogado do que poderia ser com gramado, né? Influencia de qualquer forma. E tem que, ó, totalmente desnecessário, deveria ter tido essa energia para fazer um planejamento sério para estar nessa final, abriu mão de jogar a final do Maracanã, desnecessário, quando era para brigar pela Libertadores realmente não fez, agora um jogo que não vale nada, quer fazer todo esse teatro, agora quer agradar a torcida, isso é apenas para aparecer para a torcida, pois sabe que está queimado, né? Faça isso, Landim, e ano que vem estará mandando ofício reclamando da arbitragem na Libertadores. Sou flamenguista e não aprovo isso. Essa antipatia não soma em nada ao Flamengo. Segundo aqui a matéria do Globo Esporte, né, em relação a essa postura do presidente do Flamengo, diz o seguinte, ó, Conmebol não quer ceder o estádio às vésperas da Libertadores, mas o presidente do Flamengo não quer prejuízo técnico contra rival direto na parte de cima da tabela. O impasse está criado. O Flamengo quer jogar no Maracanã contra o Bragantino no sábado, dia 28, ou no domingo, dia 29 de outubro, às vésperas da final da Libertadores. A Conmebol não quer ceder o estádio pelos últimos cuidados de gramado e de diversos retoques para a decisão entre Fluminense e Boca Juniors na final da Libertadores. Depois do GE tratar da rejeição da Conmebol ao plano do rubro-negro em atuar na 30ª rodada contra o Bragantino no Maracanã, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, entrou em contato com a reportagem para garantir que não abra mão de jogar contra o Bragantino no Maracanã. Disse Landim, que afirmou não ter feito consulta alguma à Conmebol sobre o caso. Landim diz que a final da Libertadores no Maracanã foi decidida sem consulta ao Flamengo. Não falei com Alejandro Domingues, que é o presidente da Conmebol, nem com Federico Nantes. Eles falaram diretamente com o governador Cláudio Castro, afirmou o presidente do Flamengo, referindo-se respectivamente ao presidente e diretor das competições da Conmebol. Tenho a garantia de todos envolvidos no operacional do estádio que realizar o jogo contra o Bragantino não vai atrapalhar em nada na final do dia 4 de novembro. É inacreditável o cara falar isso, né, abertamente, assim, como se todo mundo fosse burro, né, e ele fosse inteligente. Todo mundo sabe que vai prejudicar o gramado. O gramado já está prejudicado, o gramado do Maracanã não tá bom, né, desde o jogo contra o Vasco, do jogo do Vasco ali, Atlético Mineiro, até um pouquinho antes também. São muitos jogos que o Maracanã recebe. Todo mundo sabe que o gramado não está em perfeitas condições, cara. Não tem como ele falar um negócio desse que não vai atrapalhar. Landim disse que antes atendia a um pedido do próprio governador do Rio, Cláudio Castro, para antecipar a partida contra o Bragantino para a semana de Internacional e Fluminense, que jogaram a segunda partida da semifinal no início de outubro da Libertadores. Em Brasília, chegou até mesmo a dizer que o último jogo antes da final da Libertadores seria contra o Vasco no dia 22. A mudança favorecia o planejamento da Conmebol e, claro, permitiria jogar sem problemas no Maracanã. Mas Landim diz que precisou mudar de planos por outro motivo, critério da CBF. Recebi mensagem de Júlio Avelar, diretor de competições da CBF. Ele disse que queria conversar comigo. Eu o recebi em casa no café da manhã, disse que não poderia fazer o jogo do Bragantino antes, pois assim eles iriam jogar 3 vezes consecutivas fora de casa, jogariam contra o Flamengo, Atlético e Santos. Eu já tinha aceitado, mesmo com a condição que a gente estava, né? A gente Flamengo, que ele está dizendo. Ainda trocando de técnico. Mas então, quem não pode jogar 3 vezes fora de casa sou eu, porque tenho o Bragantino, Grêmio fora e Santos, que já aceitei jogar em Brasília, argumentou Landim. O presidente do Flamengo ainda garante que consultou o governador Cláudio Castro sobre a realização do jogo no dia 28 ou 29 contra o Bragantino no Maracanã e comunicou a Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, isto antes do tricolor se garantir na final da Libertadores. Nenhum dos dois foi contrário às razões de Landim, relatou o presidente do Flamengo. Aí entra um erro gigantesco do Mário Bittencourt, né? De ter aceitado essa questão aí do Flamengo jogar no Maracanã, né? Porque, pô, mesmo que a gente não tendo a vaga garantida na final, ele não poderia ter aceitado assim de primeira.
Imagina se o Fluminense chega à final, e chegou à final, mas naquele momento lá, imagina se o Fluminense tivesse chegado, né, antes da gente oficialmente ter chegado. Então, cara, ele tinha que ter pensado nisso, pô. As consequências que poderia ter no futuro. Ele não pensou direito. Outro fator que conta para ele não abrir mão do estádio que administra temporariamente, ao qual Landim diz já ter garantias de mais uma renovação temporária do governo do estado do Rio de Janeiro, foi pedido feito pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, para liberar o estádio para o jogo entre a seleção brasileira e a seleção argentina, na data FIFA de novembro. A gente vai ter Brasil e Argentina em novembro, então, em relação a isso. O governo acompanha. Na reportagem publicada pelo GE na noite de sexta, o governo do Rio de Janeiro enviou a seguinte nota, né, que foi aquela nota que eu li aqui para vocês. O consórcio atual do Maracanã, formado por Flamengo e Fluminense, não se manifestou depois de procurado pelo GE, assim como o tricolor das Laranjeiras. Nos bastidores, o Fluminense, porém, confia que o parceiro no estádio vai abrir mão da partida contra o Bragantino, até pelo exemplo particular do time que jogou em Volta Redonda antes da final da Copa do Brasil. Cara, o Mário Bittencourt, acho que o pessoal do Fluminense está muito, assim, fora de si, né? Não tem como você confiar no Flamengo, que o Flamengo vai liberar o estádio pro Fluminense. Cara, não dá, cara. Duvido que eles vão fazer isso. Pela notícia aqui, acho muito improvável. E o Fluminense acabou sendo o trouxa da história, né? Porque liberou o estádio pro Flamengo jogar a final da Copa do Brasil, né? Não jogou no Maracanã para deixar o gramado melhor pro Flamengo e tomou no rabo. A Conmebol não se manifestou também para o Globo Esporte, mas as informações da reportagem são de que a Confederação Sul-Americana conta em fazer todas as intervenções no estádio a partir do dia 23, conforme combinado com o governo do estado do Rio de Janeiro. Bom, então vamos aguardar aí como que vai ser, né, daqui para frente, se realmente a Conmebol vai cuidar do estádio, vai ficar com o estádio até a final, e se caso não tiver nenhum contratempo aí do Flamengo, né? Que eu acho que se eles conseguirem jogar contra o Bragantino vai prejudicar muito o estádio, vai prejudicar muito o gramado, o jogo do Fluminense. Pô, isso aí não preciso nem explicar, né? É óbvio que vai. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Até o momento não temos nada decidido, o Fluminense não se posicionou, não sabemos, né, em quem acreditar, porque o Landim fala uma coisa, o Globo Esporte fala outra coisa, o Fluminense fica quieto. A Conmebol fala que tá tudo decidido, né? Segundo o Globo Esporte. Então, meio complicado, né? Galera, e o Nino, né? O Nino acabou se machucando, cara. O Nino acabou sentindo uma entorse no joelho, né? Foi até cortado da seleção. O Adrielson vai substituir ele lá na seleção para o jogo de terça-feira agora contra o Uruguai, né? O Nino vai estar retornando ao Brasil, vai estar retornando aí ao Fluminense para tratar dessa lesão, fazer os exames e ver o que aconteceu, né? Qual a gravidade dessa lesão. Mas, como a gente tem aqui imagens, né, como diz aí o Datena, mas eu quero imagens, então tá aqui, ó. Tem aqui algumas imagens, vídeo, né, de como tá o Nino, o zagueiro Nino. Aparentemente tá tudo certo, né, não tá mancando, não tá aparentando sentir muitas dores. Não parece ser nada grave. Tá até com o Marcos Seixas ali do Fluminense. Tem outros jogadores, ó. Mas é isso, cara. Pelo visto, não é nada grave. O Nino parece estar bem, né? Tipo, claro que deve ter sentido uma lesão, mas não deve ser algo tão absurdo, né? Deve ser alguns dias ali, vamos botar aí 10 dias, 5 dias, 10 dias. Eu torço para que seja isso. A gente tem aí uma comparação da lesão do Diogo Barbosa. Diogo Barbosa teve uma lesão quando chegou no Fluminense. Ele ia estrear, aí acabou tendo uma lesão, ficou de fora alguns dias. Foi aí 17 dias. Também foi alguma coisa relacionada ao joelho. Ficou 17 dias parado, voltou contra o Coritiba, foi quando ele estreou. Então,
depende da gravidade, né? A gente não tem como afirmar aqui quantos dias vai ser, mas eu tenho a impressão que deve ser algo aí entre 5 a 10 dias, pelo jeito que ele tá, né? Não tá de muleta, não tá nada, não tá de cadeira de roda, tá andando normal, nem mancando ele tá. Então eu acredito que seja algo mais tranquilo, né? No momento ali que soube a notícia, o pessoal ficou surpreso, ficou nervoso, aflito, né? Normal. Eu também fiquei bem incomodado, mas acho que não é nada sério não. Então, vamos orar aí para que agora é orar, vamos orar para que ele fique bem, né, e dê tudo certo, e ele consiga aí retornar o mais rápido possível para a final da Libertadores, né, que é o próximo jogo tão importante do Fluminense. Ainda tem um jogo contra o Corinthians agora, que provavelmente ele não deve jogar, né, deve ser um desfalque aí para não arriscar tanto, né? Não arriscar nessa preocupação que a gente está com ele no momento. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Se inscreve, deixa seu like aí. Saudações tricolores para todos vocês. Deixa seu like, compartilha, comenta. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder notificações dos próximos vídeos. Siga a gente nas redes sociais também, tá? Lá no Twitter, lá no Instagram. Vai ajudar demais, tá bom? Tamo junto. Valeu. Saudações tricolores.